Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Dividendos e Ações. No vídeo de hoje eu vou trazer a Kepler Weber. Nós vamos entender como que essa empresa ganha dinheiro, como que seus acionistas precisam olhar para o negócio da Kepler Weber, entendendo quais são ou como funciona o seu modelo de negócio. Então fica comigo até o final do vídeo que nós vamos entender no detalhe como que essa empresa funciona. Então, pessoal, o primeiro ponto, olhando aqui para Kepler Weber, né? Nos últimos 12 meses, é importante a gente analisar esse contexto, tá? A empresa tem desvalorizado 17,34% na cotação atual de 6,50. Seu PL é verdade, pessoal, é um PL considerado barato, 7,9, e o P sobre VP mostra que a companhia está 48% acima de seu valor patrimonial. E o dividend yield está aqui em 6,74%. Agora nós vamos entender o porquê dessa queda, pessoal. Sempre tem que existir alguma relação nos indicadores operacionais da companhia que explica esta queda ou algum fator que o mercado que teve algum fator relevante que o mercado não gostou e que foi penalizado aqui na cotação, tá? Mas antes de iniciarmos, pessoal, propriamente dito, entendendo os porquês, a gente precisa entender o que é esta empresa e como que ela funciona, qual é o principal negócio dela, tá? Então, a Kepler Weber, galerinha, ela é uma empresa do setor de bens industriais, tá? E subsetor de máquinas e equipamentos com foco em armazenagem e pós-colheita no setor agrícola, ou seja, ela é uma empresa que depende do setor agrícola, tá? Então, quando você fala do setor agrícola, você está falando de ciclos, tá? Então, é uma empresa que vai ter ciclos melhores e ciclos piores, tá? Então, a empresa também é especialista em fabricar sistema de armazenagem e movimentação de grãos. Seus produtos incluem silos, secadores, transportadores, elevadores e sistemas de ventilação para garantir o armazenamento, tá? Além disso, ela oferece terminais portuários e tecnologias de automação industrial, com uma inovação na internet das coisas, que é o famoso IoT, monitora e otimiza as operações em tempo real. E aí ela vai falar que também atua no cenário internacional, já vou explicar um pouquinho para vocês um pouco melhor, tá? Mas esse é o cenário da Kepler Web. Então, o principal meio de atuação dela está ali no setor agrícola. Coloquem sempre isso na cabeça. É uma empresa, portanto, que vai sofrer com ciclos, tanto para tanto de forma positiva quanto de forma negativa, tá? E agora, pessoal, nós vamos entender quais são os tipos de negócio que geram receita para a Kepler Weber, tá? Porque nada adianta você investir na empresa sem você entender de onde vem a receita que é gerada dentro dela, no operacional da empresa. Então, o principal gerador de receita, pessoal, vem aqui do segmento aqui de fazendas. Esse setor aqui dentro da empresa representa 32% da receita. E olhando, eu estou até aqui com minha colinha aqui do lado, pessoal, que é o seguinte, olhando para fazendas, o que que ela faz especificamente para gerar receita, tá? Então, ela vende silos, vende secadores, como eu falei agora há pouco, vende secadores e estrutura de armazenagem para produtores rurais armazenarem sua própria produção. Então, aqui podemos dizer que é o coração da Kepler Weber, o setor aqui de fazendas. Quando você olha para o nicho aqui, podemos dizer, de agroindústrias, tá? Nós temos que ela constrói projetos para cooperativas e indústrias processarem, né? E armazenarem e transformarem grãos em produtos de maior valor agregado. Então, ela entra na cadeia aqui de produção como um fator estratégico para a agroindústria. E esse nicho aqui representa 27% da receita da companhia. Aqui nós temos aqui reposição e serviços, né, que representa aqui uma fatia considerável, 21%, que aqui podemos dizer que é a parte de manutenção, de peças, modernização, monitoramento
e suporte técnico aos serviços que ela presta, tá? Então, é um complemento de receita super relevante para a Kepler, tá? Já olhando para o segmento de negócios internacionais, o que ela faz olhando para esse ponto, tá, pessoal? Ela, na verdade, exporta equipamentos e soluções de armazenagem para outros países. E já olhando aqui a linha de portos e terminais, que representa aqui uma fatia pequena, né, de 4%, ela entrega infraestrutura logística para movimentação e escoamento dos grãos. Então, aqui, esta é a cadeia de, podemos dizer, a cadeia de produção, a cadeia de geração de receita da Kepler, tá? Então, agora você entende como que funciona mais ou menos a empresa. E só um ponto importante, pessoal, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já deixa o seu like, se inscreve no canal, que assim você me motiva a continuar trazendo conteúdo sobre o mercado financeiro e construção de patrimônio, tá? Ative o sino de notificação para não perder nenhum conteúdo e vamos nessa. E então, se pudéssemos resumir em uma única frase como a Kepler Weber ganha dinheiro, nós poderíamos dizer que a Kepler ganha dinheiro vendendo infraestrutura para armazenagem e processamento de grãos e depois monetiza essa base com serviços e tecnologia, tá? Para todo esse serviço prestado pela empresa, tá? Olhando para o balanço da companhia, nós precisamos entender quais foram os fatores que estão fazendo a empresa perder na cotação, digamos assim, tá? Como nós vimos, a empresa tem caído de forma efetiva nos últimos meses. E os principais pontos que eu vou destacar para vocês aqui, olhando para a release de resultados da companhia, são os fatores que respondem receita e lucro, tá? Então, de forma bem rápida, nós vamos entender o seguinte: a receita da empresa, receita líquida, tá? Caiu 10,9%, tá? O EBITDA da companhia caiu 36,4%. Quando o EBITDA cai, significa dizer que o operacional da empresa foi fraco. O lucro líquido da companhia, percebam, pessoal, caiu 33%. No primeiro trimestre foi de 17,1 milhões, comparado com o primeiro trimestre de 2025, que foi 25,6 milhões, ou seja, 33% de queda é muita coisa, pessoal. Margem líquida da companhia caiu 1,8 ponto percentual, então isso aqui também é ruim. E o retorno sobre o capital investido também caiu 7,4%. O lucro por ação, tá? Que é o famoso LPA, caiu 33%. Então, percebam que o resultado, de modo geral, da companhia não foi bom. Olhando para os principais motores da receita, pessoal, nós temos aqui ó, o segmento de um nicho, né? De fazenda, agroindústrias, negócios internacionais, portos e terminais, reposição e serviços. Nós vimos que fazendas é a maior fonte de receita da companhia, tá? E aí nós vemos o seguinte cenário, vou até dar um destaque aqui mais relevante. Em 2025, o cenário era o seguinte, a empresa estava reportando aqui 131 milhões aqui de receita no segmento de fazendas. Em 2026, ela reportou 86,7, ou seja, uma queda absurda aqui de 34%, 34,2%. Enquanto que o setor de agroindústria foi o que salvou aqui, né? E aí ela teve uma representatividade aqui nesse primeiro trimestre maior do que o de fazendas, saindo de 100 milhões para 105 milhões, com um crescimento, portanto, de 4,2%. Tá? Então, esse cenário aqui foi o que prejudicou mais a companhia. Tá? O setor aqui, o nicho de fazendas. E aí os outros nichos de menor representatividade, negócios internacionais aqui cresceu 47,1%, que chegando a 60 milhões, também é uma representatividade interessante, tá? E aí, portos e terminais caiu aqui 54%, reposição e serviços também teve uma queda de 16,4%, e aí fechou nessa queda aqui do trimestre de 10,9%. Então, vocês entenderam aqui um dos principais fatores que prejudicaram
o negócio nesse primeiro trimestre. Outro ponto relevante aqui no balanço da empresa, na release de resultados, que a gente pode observar que ela tem reduzido, né, os investimentos, que é o famoso CAPEX. No primeiro trimestre de 2026, observou-se uma queda de 11,4% em relação ao primeiro trimestre de 2025. Então, aqui é um ponto relevante nesse sentido. E olhando para a estrutura de dívida da companhia, pessoal, para a gente entender se a empresa está positiva, se está negativa, né? Olhando para fluxo de caixa, né? E disponibilidades, nós temos o seguinte cenário, tá? A empresa possui dívida de curto prazo aqui de 159,9 milhões, tá? E no longo prazo também 159,3 milhões, tá? Portanto, tem um endividamento aqui de 319,2 milhões, enquanto ela tem disponibilidades, né, aqui de 375,8, ou seja, ela possui um caixa líquido de 56,6 milhões. Isso aqui é um fato. Então, ela tem uma dívida nesse sentido equilibrada, tá? E aí, quando você olha para o operacional que ela entregou em março, né, no primeiro trimestre, foi um operacional fraco, tá? Embora ela tenha aqui caixa líquido positivo, mas isso não reflete necessariamente em bons resultados. E aí, pessoal, vocês podem até se perguntar por que que houve essa oscilação tão forte aqui na cotação da empresa, tá? O principal fator sobre esse ponto aqui, pessoal, eu acho que não vai ser novidade para vocês, mas eu vou trazer o fato que explica tudo isso, tá? Relacionados a suposta, né, combinação de negócio com a GPT. Então, o caso teve uma reviravolta, tá? Isso aqui, o mercado não gostou, tá? Então, a GPT retirou a oferta de fusão por falta de acordo com o principal acionista da Kepler Weber, tá? E aí, por que que o mercado estava reagindo de forma tão positiva? Vocês já vão entender o cenário. E aí, pessoal, olha que interessante o que estava acontecendo, né? Qual era o cenário que estava sendo desenhado, tá? Inicialmente, essa combinação de negócio aqui, através da GPT, ela propôs um pagamento de R$ 11 por cada ação da Kepler, tá? Para avançar com a fusão. Então, percebam que a ação iria sair ali por volta de R$ 8 para 11, tá? Então, depois dessa discussão, foi discutida a possibilidade de pagar um valor adicional a alguns acionistas relevantes da empresa brasileira, em virtude da sua área de expertise e atuação, tá? E aí, como que foi o desenrolar disso, pessoal? A possibilidade foi questionada pelos acionistas minoritários, e isso acabou sendo deixado de lado no decorrer das negociações, tá? A última proposta previu o pagamento de R$ 11 por ação, além de um prêmio adicional de R$ 1, tá? Então, para todos os acionistas da Kepler Weber. Então, naturalmente, quando teve essa ruptura, né, nas negociações, o mercado reagiu de forma muito severa, tá? Atuando ali na queda da cotação. Então, esse foi um dos principais fatores que fizeram ali a cotação ter toda aquela oscilação como a gente viu, tá? Então, isso daqui está explicado de forma muito significativa por aquela combinação que não deu certo e também pelo fraco resultado operacional da companhia nesse primeiro trimestre, tá? Então, pessoal, qual minha opinião sobre a Kepler Weber, né, e o resultado aqui da empresa? Primeiro que a empresa está posicionada num segmento estratégico, tá? O setor de agronegócio, que ela está muito posicionada nele. Isso é interessante, mas é uma empresa que depende muito de ciclos, tá? Isso é um ponto que às vezes deixa a desejar nesse sentido. E outro ponto interessante, o operacional da empresa, como eu falei há pouco tempo, foi fraco. Em resumo, nós temos o seguinte cenário, pessoal. A empresa não trouxe um lucro explosivo para esse primeiro trimestre. O lucro dela foi de 17 milhões, teve uma queda de 33%. Então, uma queda muito significativa. A receita caiu 11%, o EBITDA caiu 36%. Tá? Então, esses fatores são números, tá?
que aí você precisa se apegar a números para entender de forma mais fidedigna o que está acontecendo com a empresa. Então, esse é o cenário da empresa e esta é a minha opinião sobre ela, tá? E isso não é nenhuma recomendação de compra ou de venda de ativo, naturalmente aqui é uma análise que eu faço e compartilho o insight com vocês. E aí, pessoal, quero ouvir de vocês, quero entender como que vocês estão entendendo esse comportamento da Kepler, principalmente nos últimos meses, né? Teve aí toda uma polêmica sobre fechamento de capital, tá? Como que vocês estão se posicionando em relação à Kepler Web? Deixa aqui nos comentários o que você está fazendo em relação a esta empresa. E desde já convido a você se inscrever no canal Dividendos e Ações, se você tem interesse por esse tipo de conteúdo. Dividendos, fundos imobiliários, construção de patrimônio, tá? Então, nos encontramos no próximo vídeo.